Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, planeta Terra. Mais uma vez, com a TV Sindmédico no ar, pela Top TV Brasil, pela TV Web. Nós tivemos na semana passada quase 700 participações. Boa noite, doutor Gutenberg Fialho. Boa noite, internautas. Estamos aqui pela segunda vez para discutirmos aí as questões da classe médica e são assuntos interessantes, importantes, que nós devemos debater e esclarecer aos colegas sindicalizados. Lembrando que esse é um canal de comunicação muito importante para você sindicalizado. E hoje o tema a ser abordado aqui e que terá a participação muito importante do Dr. Gutenberg Fialho, presidente do Sindmédico DF, é o novo plano de carreira, cargos e salários e o teto salarial. O que representa esse tema? O senhor poderia explicar melhor para a gente, doutor? Bem, o novo plano de cargos e salários é uma das conquistas mais importantes na história do Sindicato dos Médicos. Nós negociamos durante 2 anos a implantação desse novo plano de cargos e salários, e que foi consolidado em junho do ano passado. Nós conseguimos reduzir o plano de cargos e salário de 25 anos para 18 anos, que faz com que o médico que entre hoje na Secretaria de Saúde, ele chegue ao final de carreira em 18 anos. Antes era em 25 anos, então reduzimos isso em 7 anos. Faz com que os médicos que entram na Secretaria de Saúde agora passem mais tempo em final de carreira e quando chegar à aposentadoria vão ter um salário quase que igual ao da ativa. Hoje a regra da aposentadoria para os médicos que entraram na Secretaria de Saúde a partir de 2004 é a média de 80% das últimas 80 maiores contribuições. Portanto, quanto mais tempo o médico ou qualquer servidor da Secretaria de Saúde e do GDF ficar no teto, maior vai ser a sua média salarial na aposentadoria. A gente aproveita aqui para esclarecer que a aposentadoria do servidor do GDF que entrou a partir de 2004 não é o teto da Previdência Social, como está aí no imaginário popular. Nós temos o Instituto de Previdência, que é o IPREV, e a aposentadoria se dá na média de 80% das últimas 80 maiores contribuições. Portanto, não é o teto da Previdência Social, é bom que se esclareça isso, até porque tem sido motivo para que alguns colegas não prestem concurso para a Secretaria de Saúde ou até peçam demissão. Isso é uma questão bem importante, fundamental, para que, caso haja concurso público efetivo e permanente, como é a nossa reivindicação, o colega tome conhecimento e preste concurso e fique na rede que realmente nós estamos precisando de profissionais. E a partir de agora, você sindicalizado, você internauta, você que está visitando aqui o site do Sindmédico, pode participar, pode fazer a sua participação através desse aplicativo aqui ao lado que você vai entender agora. Para participar é muito simples. Acesse www.sindmedico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. Isso aí, a partir de agora você já pode participar, basta clicar aqui no aplicativo ao lado. E chegou já a primeira pergunta. Vamos lá. Doutor Gutenberg Fialho, foi do André Luiz, vou chamar de doutor André Luiz. Com o novo PCCS, para quem tem um vínculo de horas mais recente, o teto passa a ser aplicado a partir de que referência? Olha, é importante esclarecer essa questão. Do ponto de vista de aplicação de teto remuneratório, nós estamos com a decisão do STJ, que permite que os médicos do GDF, que tem um vínculo com a Secretaria de Saúde, que tem 2 vínculos, receba teto por vínculo. Portanto, a aplicação do teto remuneratório é por vínculo empregatício. Constitucionalmente, nós temos direito a ter 2 vínculos, a ter 2 empregos, e está se discutindo a constitucionalidade de se receber o salário integral por vínculo. Essa discussão está no Supremo, num recurso especial com o ministro Marco Aurélio, que não foi julgado ainda em decorrência da gincana política jurídica do mensalão, com os embargos, infringentes e todos esses recursos que foram impetrados e que está atrapalhando, né, a apresentação do relatório do ministro Marco Aurélio, que vai definir de vez por toda essa questão.
Mas hoje a situação, hoje é que nós temos uma decisão do STJ, apesar do GDF estar descumprindo, de uma forma afrontando a decisão judicial, mas nós estamos resolvendo essa questão, já era para ter resolvido, mas estamos aguardando uma decisão para qualquer momento, do STJ, mandando o GDF, determinando que o GDF cumpra a sua decisão, até porque a nossa decisão não foi anulada, ela continua tendo força, tendo eficácia. Portanto, o teto remuneratório ele é aplicado por vínculo empregatício. A importância dessa pergunta ajuda a gente a esclarecer a importância também do plano de cargos e salários. Com esse novo plano de cargos e salários, com a redução das referências e com os aumentos salariais distribuídos nas 18 referências, fazem com que os médicos jovens que entrarem hoje na Secretaria de Saúde e que tenham 2 vínculos empregatícios, se persistisse essa prática do GDF de aplicar o teto remuneratório, o médico jovem que acabou de sair da residência médica começaria a ter a aplicação do teto remuneratório e, evidentemente, que não teria interesse em ter o segundo vínculo. Olha, nós estamos numa situação em que não tem médico na Secretaria de Saúde, a carência é grande, e o governo toma uma medida intempestiva, arbitrária, desrespeitando a decisão judicial, que dificulta, inclusive, que o médico jovem tenha o segundo vínculo na Secretaria de Saúde. Mas na situação que nós estamos resolvendo em pouco tempo, aguardando a decisão a qualquer momento, para restabelecer um direito nosso que foi conquistado no STJ. Nós estamos ao vivo aqui, são 20h11, você pode fazer a sua participação, basta clicar no aplicativo aqui ao lado, Linha Direta, e agora o Marco Zago. Vamos ter parte do nosso salário confiscado mais um mês? Qual a justificativa de igualar os vencimentos de um funcionário que trabalha 60 horas com o ministro do STF que tem carga de 40 horas? A hora de trabalho é completamente diferente nos dois casos. Por que não entrar com um mandato de segurança para que seja cumprida pelo GDF a ordem de separação dos vínculos? Já se vão 2 meses de confisco. Dr. Marcos Zago. Olha, Marcos, a sua pergunta é importante e nós estamos aí aguardando uma decisão de uma reclamação que fizemos no STJ a qualquer momento. A nossa decisão continua tendo eficácia, continua valendo, ela não foi anulada. O que está havendo é uma arbitrariedade, como eu falei anteriormente, um desrespeito do governo com a decisão judicial. Com relação à equiparação de quem faz 60 horas com salário de ministro que faz 40 horas, na realidade existe uma situação com relação ao Judiciário e ao Ministério Público que é até uma contradição nos julgados, tanto aqui do Justiça do Distrito Federal, como de alguns ministros, mas que em termos de segundo grau de STJ, Superior Tribunal de Justiça, está mudando. Os ministros e o Ministério Público têm uma resolução do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público que permite que eles não somem os vencimentos do exercício do magistério, do cargo de professor, com o subsídio de promotor, de juiz, de ministro. E a situação constitucional deles é idêntica à nossa. Constitucionalmente, eles podem ter 2 vínculos e estão recebendo integralmente o salário por vínculo. É uma situação que não difere na nossa. Portanto, nós estamos aqui, já conseguimos essa conquista no STJ e aguardando a decisão do recurso especial que tem o ministro Marco Aurélio como relator, para que essa situação se esclareça de vez por todas. Para mostrar a constitucionalidade e a justiça que é de se trabalhar 2 empregos e receber salário integral por emprego, por vínculo. Não tem sentido você ter 2 empregos e não receber o salário integral por emprego. O que não pode, o que é proibido, e aí nós concordamos, porque está também num texto constitucional, é o servidor que tem um vínculo só e que recebe acima do teto, como ocorre em algumas situações no funcionalismo público e até alguns servidores que recebem acima do teto usando algumas manobras, alguns subterfúgios, como o recebimento de jeton, né, como participação em algumas estatais, que recebe ali uma verba de representação, que é 2 vezes maior do que o salário e tal, e alegam que isso não soma para dar o teto. E esses servidores têm apenas um vínculo empregatício. Então tem toda essa manobra para fugir da questão da aplicação do teto remuneratório, que não se confunde com a situação do servidor que tem constitucionalmente o direito de ter 2 empregos,
como é o caso do médico e dos outros profissionais da área da saúde, do Ministério Público, do Judiciário, entre outros. Realmente a participação está sendo muito aqui, você está vendo que eu estou com 2 aplicativos. Luiz Eduardo, você mandou agora uma mensagem para a gente há 7 minutos atrás, dizendo que não estava conseguindo ver o vídeo. Dá um F5, que a página está rolando normalmente. Vamos lá, quem mandou a mensagem agora foi o Dr. Paulo. Como está o andamento do processo junto ao STJ para quem está com 2 vínculos com o GDF e a cobrança do teto constitucional? Paulo, é como nós acabamos de falar. Nós fizemos uma reclamação no STJ pelo descumprimento da nossa decisão no STJ. Estamos aguardando a qualquer momento a decisão da ministra. Na sexta-feira à noite, o nosso jurídico, advogado do sindicato, despachou com a ministra. Estamos aguardando a decisão a qualquer momento. Agora é outro Paulo, só que é o Dr. Paulo Roberto. Com o corte salarial aplicado no último mês aos médicos que têm 2 vínculos, e esse mês a previsão é de corte de novo, haverá devolução desse dinheiro considerando que foi um corte indevido? Dr. Paulo Roberto. Olha, Paulo, foi um corte indevido, arbitrário e autoritário. Na reclamação que nós fizemos ao STJ, nós pedimos, inclusive, que não só seja restabelecido a sentença que definiu pelo pagamento integral do salário por emprego, por vínculo, como também a devolução do que foi recolhido indevidamente. Então, essa decisão, a gente, como eu falei, está para sair a qualquer momento. O Alexandre manda uma mensagem, gostaria de registrar que estamos aqui na Colômbia, assistindo o seu programa. Parabéns pela iniciativa da TV Sindmédico. Muito bom. Vamos ultrapassando fronteiras aí. E o Fábio, caro Gutenberg, qual o posicionamento político da categoria representado pelo sindicato ao governador Agnello Queiroz e ao senhor secretário Rafael Barbosa? Médico. Ele coloca entre parênteses. Bem, esse assunto não é tema do nosso debate, mas o Sindicato dos Médicos tem se pautado no sentido de que, nas políticas que beneficiam a categoria, nós estamos a favor e apoiando. Né? Nas medidas que agridem a categoria, que lesam a categoria, nós nos comportamos frontalmente contra e atuamos no sentido de fazer com que essas agressões sejam resolvidas. Nós vamos viver um momento político importante, a partir de junho, julho, onde se está discutindo nacionalmente a construção de uma bancada médica, parlamentares médicos na esfera municipal, estadual, distrital, na Câmara e no Senado, para evitar que não soframos mais essas agressões que têm ocorrido com os mais médicos, com o veto à lei do ato médico. E estamos sentindo aqui, agora no Distrito Federal, essa agressão com desrespeito, uma decisão do STJ, que foi feita deliberadamente, e enquanto nós não tivermos essa consciência de que a manifestação política, a participação política no parlamento é importante, essas situações vão ocorrer. Portanto, a postura do sindicato é sempre no sentido de defender a categoria e se posicionar politicamente contra aqueles que agridem. Lembrando que o nosso tema são agora 20 horas 15 minutos. Você pode participar deste programa mandando a pergunta aqui. O presidente do Sindmédico DF, Dr. Gutenberg Fialho, responderá ao vivo para você. E o nosso tema é o novo plano de carreira, cargos e salários e o teto salarial. Quem manda a pergunta agora é a doutora Rita de Cássia. O governo federal fez um Mais Médicos dizendo que precisa de mais profissionais e agora vem com esse corte no salário de quem quer trabalhar em 2 empregos no SUS. Por que isso, doutor? Veja bem, são contradições e coisas que fogem ao nosso debate, mas que nós não podemos deixar também de comentar. O Mais Médico é uma medida eleitoral, panfletária, de viés ideológico, que tem beneficiado Cuba e a sua vizinhança, sua periferia, e que não traz benefício nenhum para a população brasileira. Né? Todo mundo sabe, essa discussão está nas ruas. Esses profissionais não fizeram o exame de revalida, a comprovação da sua formação, não tem uma formação adequada para as condições sanitárias do país, não tem a formação que o médico brasileiro tem, e estão indo para regiões onde não tem condições de trabalho para profissional nenhum. E nós estamos vendo se implantar no Brasil dois tipos de medicina. A medicina para pobre,
que pode ser prestada, inclusive por pessoas que nós não sabemos nem se é médico, e a medicina para pessoas que estão mais beneficiadas, mais diferenciadas da sociedade, que aí vão ser assistidas por profissionais bem formados. Não é possível que se admita isso hoje, em pleno século, Lembrando a você, internauta, você associado, que toda terça-feira, às 20 horas, TV Sindmédico no ar, através do site do Sindmédico, www.sindmedicodf.com.br, você pode participar. Basta clicar aqui ao lado e enviar a sua linha direta. Dr. Gutenberg Fialho, o Eudo Maia pergunta: eu continuo pagando INSS e imposto integrais, mesmo quando sofro corte no teto? Bem, com relação à pergunta anterior, só complementando a resposta, e outra medida que vai na contramão da história, nós não temos profissionais suficientes, tanto no SUS como aqui no Distrito Federal. Quando se faz essa aplicação indevida do teto remuneratório, você estimula que os colegas que têm 2 vínculos peçam demissão. Retrate de 40 para 20 horas, aumentando mais ainda a carência de profissional. No momento em que se espera que o governo tome medidas para que se tenha mais médicos para assistir a população, a medida vem em sentido contrário. Então, é uma medida um tanto quanto esquizofrênica, né? Com relação à pergunta do colega, o desconto do Maia, o desconto da Previdência Social e do Imposto de Renda não é feito sobre todo o vencimento, é feito após a aplicação do redutor do teto remuneratório. É importante que, se o colega tiver alguma dúvida, procurar o Sindicato dos Médicos. Nós temos um serviço de revisão de contra-cheques, que, caso haja dúvida, isso será analisado e esclarecido. E se tiver erro, nós vamos orientar o colega a procurar a Secretaria de Saúde, ao DRH da sua regional, para corrigir o erro que, porventura, haja. A doutora Rosa Maria pergunta se o sindicato não pode fazer nada quando a imprensa diz que temos super salário. Na verdade, a pergunta foi a seguinte: o sindicato não faz nada quando a imprensa diz que temos super salários? Bem, esse assunto tem vindo à mídia em umas 3 ou 4 ocasiões. Nós sempre somos entrevistados e esclarecemos a situação. Super salários, a matéria de super salários, é referente àqueles servidores que têm um teto e estão ganhando acima do teto. E na hora de preparar a matéria, está havendo um equívoco, está se misturando aqueles servidores que têm o direito constitucional de ter 2 vínculos com aqueles servidores que estão ganhando acima do teto, tendo o direito de ter apenas um emprego. A última matéria que saiu, inclusive, nós fizemos questão de só se manifestar se o jornalista fosse ao sindicato, para que nós explicássemos realmente a diferença. Há essa confusão, não sei se proposital ou não, apesar de sempre que procurado o sindicato fazer questão de esclarecer: super salário não tem relação com médico. Médico tem 2 empregos e tem uma decisão que está permitindo que ele receba o salário integral por vínculo, o que é justo. Não se pode trabalhar e não receber. Em falar em trabalhar, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Dr. Gutenberg Fialho hoje está trabalhando muito, respondendo muitas perguntas. Daqui a pouco, de volta à TV Sindmédico. Enquanto isso, você manda a sua participação pelo Linha Direta aqui ao lado. Segue TV Sindmédico. Olá, estamos de volta com a TV Sindmédico, são 20 horas e 23 minutos, horário de Brasília. Dr. Gutenberg Fialho respondendo agora à doutora Maria de Lourdes. Por que este redutor do teto é em cima do valor bruto do vencimento e não em cima do valor bruto, os descontos obrigatórios por lei? Aproveitar, ao responder essa pergunta da Maria do Carmo, que tem... Maria de Lourdes, desculpe, que tem relação com a pergunta anterior, e fazer propaganda de um dos serviços que o sindicato disponibiliza para os nossos colegas sindicalizados, que é o Revi Salário. Maria de Lourdes. Né? Só é você ligar no 3244-1998 e agendar um horário no Revi Salário, que isso vai ser esclarecido.
Se houver aplicação no bruto, sem um redutor do teto, tanto da Previdência Social como do Imposto de Renda, está errado. E nós disponibilizamos esse serviço nas segundas e quarta-feiras à tarde. Então é só ligar e marcar, e se tiver algum erro, o nosso empregado, nosso prestador de serviço, vai orientá-la a procurar a Secretaria de Saúde, o DRH, para corrigir, porque se realmente estiver ocorrendo isso, é indevido. Lembrando que você pode participar. O tema hoje é o novo plano de carreira, cargos e salários e o teto salarial. Basta conectar o Linha Direta e agora a outra Maria, só que a doutora Maria Lúcia Tavares. Sou aposentada pela Secretaria de Saúde, pelo Governo Federal e INSS, onde está sendo aplicado o teto remuneratório. Quando terei uma definição sobre isso? Faça a pergunta porque o áudio está ruim. Nossa Perfeito. técnica, o áudio está ruim? Vamos ver. Perfeito. Com relação aos colegas médicos que têm vínculo com a área federal e com o GDF, que estão sofrendo a aplicação do teto com a área federal, nós entramos também com ação na Justiça, exemplo de que entramos aqui com os médicos do GDF, pedindo que seja feita a separação por teto. Tem um processo pedindo a separação de teto contra a União e outro contra o do Judiciário. O do Judiciário foi indeferido em primeiro momento e recorremos, entramos com agravo. Isso ocorreu aqui no GDF também e a nível de agravo no STJ nós conseguimos reverter a situação porque o entendimento do STJ avançou no sentido do pagamento de salário integral por vínculo. Com relação aos médicos da União, o juiz despachou pedindo que o sindicato juntasse aos processos a relação daqueles médicos que tinham vínculo com a União e nós fizemos um levantamento, mandamos e-mails para os colegas pedindo que eles atualizassem os dados e nós consolidamos essa lista de informações e já juntamos ao processo e estamos aguardando o próximo andamento processual, a próxima dinâmica, o julgamento do juiz do processo. Doutora Maria Lúcia, o áudio já está melhor, pode corrigir. Lembrando, você pode participar do Linha Direta, veja como. Para participar é muito simples. Acesse www.sindmedico.com.br. Clique no ícone TV Sindmédico. Ao lado da janela de exibição do programa, no Linha Direta, você coloca o seu nome e a sua mensagem. Caso queira uma resposta por e-mail, digite no campo indicado. Participe e ajude a construir o seu canal de comunicação com a TV Sindmédico. Vamos lá, doutor. Roberto Cavalcante pergunta: se o GDF continuar a descumprir a decisão do STJ, qual a providência a ser tomada? Greve, por exemplo, doutor Gudenberg? Roberto, interessante essa sua pergunta. E aproveito também para lembrar aos colegas que amanhã nós temos uma assembleia no sindicato, uma reunião do sindicato, para discutir essa questão do teto remuneratório, onde nós esperamos já ter uma decisão da nossa reclamação e ter um posicionamento político a respeito disso, Roberto. Isso é uma decisão política e o sindicato tem que se posicionar politicamente. Não tenha dúvida que isso tem sido a nossa posição, a nossa postura durante todos os 2 últimos mandatos e esse que está se iniciando. Nós não vamos nos furtar de ter um posicionamento político à altura da gravidade da agressão que os médicos estão sofrendo com esse desrespeito numa decisão e de um benefício no direito que conquistamos no STJ. Portanto, nós esperamos amanhã na Assembleia, que tem início às 19 horas, em segunda chamada às 19h30, onde nós vamos discutir essa questão. Eu conto, inclusive, com sua presença. Lembrando que toda terça-feira nós estamos aqui com o doutor Gutenberg Fialho, presidente do Sindmédico DF, para responder a sua dúvida, a sua questão, que vai ser divulgada no site a partir de amanhã já, o próximo tema do próximo programa. Doutor Gudenberg, explica agora para o doutor Antônio como se encontra a situação de quem tem 2 vínculos, um federal e outro com o GDF. O que nós comentamos anteriormente. Quem está sofrendo a aplicação do redutor de teto na área federal, nós ajuizamos 2 ações. Uma ação para os médicos que têm vínculo com a União e os médicos que têm vínculo com o Judiciário. Com relação ao Judiciário, agora em primeira instância, nós perdemos e entramos com agravo. Com relação à União, o juiz pediu que o sindicato juntasse a relação dos médicos que têm vínculo com a União. Nós fizemos esse levantamento, consolidamos a relação,
a lista, pedimos que os colegas respondessem um e-mail e foi juntado o processo. Nós estamos esperando o próximo despacho do juiz para ver qual vai ser o funcionamento, se ele já vai sentenciar ou se ele vai pedir mais informações. O importante, tanto o Roberto e os outros colegas que estão preocupados com a questão da separação do teto, é que se avançou bastante no STJ com o entendimento da separação do teto por vínculo. No início nós tínhamos todos os processos indiferidos e agora as sentenças estão sendo favoráveis. Nós estamos perdendo em primeira instância e no recurso no STJ, em segunda instância, estamos revertendo. E com certeza, com relação aos médicos federais, nós vamos conseguir também esse entendimento, essa vitória. São 20h30, horário de Brasília. A participação está muito boa no programa de hoje, doutor. A doutora Cristiane Lopes, qual a sua opinião sobre a importância de termos médicos realmente engajados com a nossa classe na Câmara Legislativa? Você acredita que se tivéssemos deputados distritais médicos na Câmara Legislativa, nossa situação atual na Secretaria de Saúde seria diferente? Nós até abordamos isso no programa passado, né? Perfeito. Doutora Cristiane Lopes. Cristiane, não tenha dúvida que se nós tivéssemos representação na Câmara, essas questões não estariam ocorrendo. Nós precisamos de parlamentares médicos comprometidos com a causa médica e que tenham um trabalho na categoria. Não basta ser médico, ele tem que ter compromisso com a categoria, compromisso com as nossas lutas, com as nossas conquistas e com as nossas reivindicações. Para você ter ideia disso, nós estamos num movimento nacional da construção, da eleição de uma bancada de parlamentares médicos em todas as esferas dos poderes no Brasil. É uma demanda da FENAM, da Federação Nacional dos Médicos, onde nós tivemos o privilégio de colocar essa proposta em votação e ter sido aprovada num congresso extraordinário da FENAM no Rio de Janeiro. Foi iniciativa minha e da presidente do Sindicato dos Médicos do Piauí. Foi aprovada e a FENAM, encabeçada pelo Dr. Geraldo Ferreira, presidente da Federação Nacional dos Médicos, está andando o país todo nesse sentido. Nós temos, Valdir, só interrompendo claro. Um pouco, não basta ser médico, volto a repetir, ele tem que ter compromisso com a categoria. Por que eu estou repetindo isso? Porque nós temos no Congresso Nacional a segunda maior bancada de parlamentares. Nós temos 56 parlamentares advogados e 54 médicos. No entanto, nós sofremos uma derrota fragorosa com relação à aprovação dos mais médicos, dos maus médicos, né? Maus médicos. E do veto à lei do ato médico. Nós temos hoje, que está trabalhando pela categoria de uma forma aberta, correspondendo a todas as demandas, apenas 3 deputados federais, um ou outro foge dessa situação, quando não tem conflito com sua base, que nos apoia, mas os 3 parlamentares do Congresso que têm apoiado incondicionalmente nossas reivindicações, nossas demandas, é o Ronaldo Caiado, o Eleus e o Luiz Henrique Mandetta. E no Senado nós temos o Paulo Davi, um outro colega médico, deputado médico, tem nos ajudado, mas desde que não contrair os interesses do seu partido e da sua base, do seu segmento. Portanto, nós temos que eleger parlamentares ligados à categoria para que não ocorra essa situação esdrúxula de ter a segunda maior bancada e sermos derrotados nas questões mais importantes da história do exercício da medicina no país. O que eu iria lembrar é que se a doutora Cristiane verificar, aqui mesmo no site do Sindimédico, está sob demanda o vídeo que nós publicamos na semana passada de um evento que aconteceu semana retrasada, abordando esse tema, né? A importância da representatividade médica no Congresso Nacional. Vamos agora ao Ivan Fialho, ele manda mensagem. Caro Gutenberg, existe já alguma chance de entrarmos com uma ação judicial para recebermos os 3 anos e 6 meses que tivemos nossos salários furtados, ele coloca entre aspas, pelo teto salarial? Não corremos o risco de perdermos o tempo hábil para essa ação? Ivan, essa pergunta sua é interessante e esclarecedora. Nós só podemos reivindicar que se devolva o que nos foi roubado, assaltado, né, e eu concordo com a sua indignação, após o julgamento do STF, após o julgamento do recurso especial, que aí vai consolidar de vez a situação. Como eu falei anteriormente, esse recurso especial tem como relator o ministro Marco Aurélio
Em sendo favorável, aí nós vamos entrar cobrando o que foi descontado. Nós não podemos entrar ainda porque não houve ainda o julgamento do mérito. Quando houver o julgamento do mérito, nós vamos sim, com certeza, buscar todo esse salário que nos foi descontado indevidamente. Lembrando que você pode fazer a sua participação, basta clicar aqui ao lado no Linha Direta e enviar sua pergunta. O Dr. Gutenberg Fialho fará a sua resposta, e se não der tempo no programa de hoje, pode ter certeza que o e-mail chegará com essa resposta, né, doutor? Perfeito. Vamos lá então, doutor Marcos. O PCCS já contempla as perdas com a inflação nestes 3 anos que está sendo implantado? Ou há algum debate quanto a essa reposição? Olha, Marcos, a sua pergunta é importantíssima do ponto de vista de esclarecimento. A construção do nosso plano de cargos e salário levou 2 anos, mas ele foi concebido de uma forma que não tem parâmetro no país. Nós temos uma inflação média anual em torno de 5%, nós tivemos várias categorias que tiveram 15% de aumento dividido em 3 anos, e nós construímos um plano de cargos e salários com a média de 70,8% de aumento na base e 28% no final de carreira durante 3 anos. Está acima de qualquer perspectiva de inflação nos 3 anos. Nós temos um acordo salarial válido para 2013, 2014 e 2015, assim como foi outra grande conquista da categoria, que foi a incorporação da gratificação de atividade médica, a GAN. Foi a partir da incorporação da GAN que nós conseguimos construir esse novo plano de cargos e salário. Veja, meus caros internautas, que as conquistas vão sendo construídas ano a ano. Construímos a incorporação da GAN, que era um sonho que muita gente considerava impossível, e com a conquista da incorporação da GAN, permitiu que nós construíssemos esse plano de cargos e salário. Portanto, nós temos inclusive visitado os hospitais, esclarecendo as dúvidas do nosso plano de cargos e salários aos médicos, notadamente aos médicos mais jovens, pedindo que eles se filiem ao sindicato, fortaleçam mais politicamente o sindicato, para quando for 2016, numa nova negociação salarial, nós tenhamos condições de manter esse plano de cargos e salários. A próxima negociação é em 2016. Daí a importância e a necessidade do sindicato se fortalecer cada vez mais para mantermos essa situação. São 20h37, hora de Brasília. Doutor Temístocles, me perdoe se eu errei o nome, ele manda a mensagem: Gutenberg e equipe do Sindmédico, parabéns por essa iniciativa, pois consegue aproximar a nossa classe ao sindicato e mostra a importância de sermos unidos com o propósito de sempre melhorar as condições laborais e de oferecimento da saúde de qualidade à população. Temístocles. Obrigado, Temístocles. A Cristiane Henriques, você que está à frente dessa luta da classe médica pelo direito de receber 2 salários, quando se tem 2 concursos públicos, acredita que os médicos que tiveram seus salários cortados receberão seu dinheiro de volta? Será um novo precatório? Olha, Cristiane, com relação a esse momento atual, dessa aplicação indevida do redutor de teto, na reclamação que o sindicato fez no STJ, nós pedimos a devolução em folha suplementar. Então nós esperamos a qualquer momento a decisão da reclamação e com comando, com a ordem que seja devolvido. Com relação ao que foi descontado nos 2 ou 3 últimos anos, como colocou Ivan Fialho ainda há pouco, após o julgamento do mérito, isso será cobrado. E provavelmente deve se transformar num precatório, que é a forma de pagamento do Estado. Agora a pergunta é do Dr. José Ricardo: como fica a situação dos médicos que fazem 60 horas? Com relação aos médicos que fazem 60 horas, se tiverem tendo a aplicação do redutor de teto, que provavelmente já está tendo com esse novo plano de cargos e salários, mesmo os médicos mais jovens, que não se pensava em pouco tempo atingir o teto, somando ultrapassa. Então, é aquela nossa expectativa do julgamento da reclamação para que o GDF volte a respeitar e a cumprir o Estado de Direito e cumprindo a decisão que beneficia os médicos. Essa situação me deixa tão indignado que às vezes a gente fica até
respondendo com uma certa ironia, né? Mas, infelizmente, nós temos um governador médico, um secretário de saúde médico e acontecem essas situações que não esperávamos que acontecesse. O que eu oriento aos colegas é que tem 2 vínculos e que sofreu o redutor de teto e que está na eminência de sofrer o redutor de teto, a aplicação do redutor de teto esse mês, que eu espero que não ocorra mais. A dinâmica do STJ, o tempo dele não é o nosso, nós não podemos apressar o julgamento, nós podemos sim ir lá, conversar, pedir audiência, conversar, expor as situações dústias que estamos vivenciando. Já tivemos a semana toda, sexta-feira o despacho, tivemos ontem, com certeza hoje tem advogado do sindicato lá, tentando mais uma vez conversar com a ministra, com os seus assessores, mas não recomendamos que os colegas peçam demissão, porque a situação vai se resolver. E em pedido de demissão, você vai se restabelece a situação da separação do salário por teto e você vai ficar sem um vínculo, tendo que fazer novo concurso. Então, eu peço calma, paciência, confiança no sindicato. Tudo que precisa ser feito nós estamos fazendo. Agora, infelizmente, o tempo do judiciário não é o tempo nosso. Então, é aguardar um pouco, mas com certeza a situação vai ser restabelecida. O presidente Gutenberg Fialho falou a palavra indignação, acho que indignação também, que ilustra essa pergunta aqui do Luiz Eduardo Espadim. Trabalhar e não receber não pode ser considerado trabalho escravo também? Poderia se ajuizar uma ação pedindo a redução da carga horária? Luiz Eduardo Espadim. Olha, evidentemente, quando você trabalha e não tem a remuneração pelo seu trabalho, você trabalha escravo. Agora, falar de trabalho escravo no Brasil é interessante porque está se implantando aí, com a vinda desses médicos, dos mais médicos, o trabalho escravo, desrespeito à legislação trabalhista, né, que está sendo, a Procuradoria está questionando, a OAB está questionando, o Ministério Público está questionando, e o governo está desrespeitando, implantando, trazendo de volta o sistema escravocrata, né, no país com essa medida dos mais médicos. Com relação à questão de salários, nós temos do que já foi descontado até agora, nós só podemos nos manifestar e ter uma posição após o julgamento do mérito. Com relação à situação atual do desrespeito na nossa decisão do STJ, é questão de dias para se resolver. Agora, o anterior à decisão do STJ, que permitiu a separação, nós só vamos poder agir, cobrar, entrar com ação pedindo a restituição após o julgamento do mérito, após a decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. O Carlos Amaral manda a pergunta: quando vem a próxima parcela do novo PCCS e quando isso irá aumentar os salários? O nosso PCCS ele foi construído sempre a partir de setembro. Então nós temos a segunda parcela agora em setembro de 2014 e a última parcela em setembro de 2015. E esperamos, em 2016, ter o apoio da categoria, que nós estamos aqui fazendo mais um apelo aos médicos sindicalizados, como estamos fazendo semanalmente visitando os hospitais, que peçam aos médicos não sindicalizados que se sindicalizem, para que nós estejamos fortes politicamente para mantermos esse salário em 2016. O Marcelo pergunta, doutor, se o senhor acredita na vitória no STF. A diretoria do Sindicato dos Médicos, juntamente acompanhado pelos advogados do escritório Riedel, visitamos a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros que saíram e esses ministros novos que foram nomeados. Né? O sentimento é favorável, não tenha dúvida. Até porque esse julgamento interessa aos próprios ministros e nós tivemos a oportunidade de ouvir de algum deles que é a situação vivenciada pelos próprios ministros, onde eles exercem o magistério e recebem seu salário integral sem somar. A partir do momento que tiver uma decisão desfavorável, essa decisão vai atingi-los. É bom deixar claro que a Constituição ela dá o direito de você ter 2 empregos. E quando ela fala da aplicação do teto, ela usa uma regra geral, que é ter apenas um vínculo. A nossa é uma regra específica, nós temos 2 vínculos. Portanto,
O melhor entendimento é que você não pode dar com uma mão e entregar com a outra. A Constituição Federal, nosso ordenamento jurídico, não prevê o trabalho escravo, como bem colocou o colega há poucos minutos atrás. A doutora Rosângela pergunta, doutor Gutenberg, o piso salarial dos médicos de R$ 10.991,19 para 20 horas não é respeitado por algumas instituições federais. Como fica essa situação? Olha, nós temos o piso de referência da FENAM, da Federação Nacional dos Médicos. É um piso de referência e que o movimento sindical trabalha para que esse piso seja implantado. Aqui no Distrito Federal nós avançamos bastante e estamos próximos disso. Mas não acontece na maioria das regiões do país, mas é uma reivindicação, uma batalha nossa, uma reivindicação, uma briga do movimento sindical para que o piso salarial recomendado pela Federação Nacional dos Médicos e reajustado anualmente seja cumprido e seja obedecido. Nós estamos chegando ao final dessa transmissão, mas antes disso gostaria que o senhor assistisse um vídeo, o senhor e o internauta participante, sobre a questão das contratações temporárias. Segue o vídeo. As contratações temporárias começaram no final de 2011. O objetivo era resolver o problema do Hospital Regional de Santa Maria, que havia sido reincorporado pela Secretaria de Saúde, após um período de terceirização marcado por uma série de irregularidades. Resultado de um termo de ajuste de conduta, firmado pela Secretaria de Saúde com o Ministério Público. Depois disso, o GDF, por não conseguir preencher vagas efetivas de trabalho médico por causa de baixos salários, fez uma série de contratações temporárias. A remuneração chegou a ser 2 vezes maior que o quadro efetivo. Com o acordo que estabeleceu o novo plano de carreira, cargos e salários dos médicos, o governo havia se comprometido com o Sindicato dos Médicos do Distrito Federal a realizar concurso público para a recomposição do quadro de profissionais ainda em 2013, o que não aconteceu até hoje. A Secretaria de Saúde não cumpriu o acordo que fez com o Ministério Público e com o sindicato para suspender as contratações temporárias e realizar concurso público. Em setembro, o Ministério Público obteve decisão judicial que proibia novas contratações nessa modalidade, mas o governo do Distrito Federal recorreu e 2 meses depois já anunciou novas contratações temporárias. Em dezembro do ano passado, o governador Agnello Queiroz assinou lei que abriu ainda mais o leque de situações que permitem contratações temporárias. O Ministério Público entrou com ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei. Iniciativas importantes como as UPAs são sustentadas com a exploração de trabalho temporário, o que pode gerar descontinuidade no atendimento à população e queda na qualidade da assistência. As contratações feitas sem concurso público só podem ser feitas em caráter de emergência, ou seja, há quase 4 anos a saúde pública do DF está em situação de emergência, declarada oficialmente pelo governador em janeiro de 2011, assim que assumiu o governo e o compromisso de recuperar a saúde pública do DF. Doutor, é triste, ou seja, praticamente 4 anos em estado de emergência? Nós criamos uma situação, construímos, é bom frisar, fazer justiça aqui, que na construção do nosso plano de cargos e salários, o governador participou pessoalmente nas 2 últimas reuniões para nós fecharmos o nosso novo plano de cargos e salários. No entanto, ele não deu continuidade ao processo, que é a abertura de concurso permanente, definitivo para médicos. Foi prometido para outubro, passou para dezembro, passou para janeiro, estamos em março, e nada de concurso. Com o atual plano de cargos e salários, se realizar um concurso definitivo, permanente para médicos do Distrito Federal, nós vamos atrair médicos do país inteiro. O problema nosso da assistência é a falta de profissionais. E nós temos as condições salariais para atrair profissionais de todo o país. Falta é uma decisão administrativa, uma decisão política para que esse concurso seja realizado. Fica a pergunta, por que não foi realizado ainda? Nós estamos chegando ao final dessa apresentação, doutor Gutenberg Fialho, as suas considerações finais, e hoje foi realmente muita participação, parabéns. Realmente estamos bastante satisfeitos com a resposta dos nossos colegas com mais esse serviço prestado pelo Sindicato dos Médicos. E, bem, com relação ao nosso plano de cargo e salário,
fica o nosso apelo, que os colegas fortaleçam cada vez mais o sindicato para que nós possamos continuar com esse padrão de plano de cargos e salários. E com relação ao concurso público, nós esperamos que o governo realmente atenda essa demanda, essa reivindicação do Sindicato dos Médicos. E com relação ao teto remuneratório, eu peço calma aos colegas e que participem amanhã dessa reunião do Sindicato dos Médicos, mas não tenham a menor dúvida, essa situação será resolvida em pouco tempo. Aliás, eu acho que o tempo já até... É difícil até pedir tempo numa situação em que você está tendo salário cortado. Mas como o tempo não está nas nossas mãos, está na mão do judiciário, é necessário um pouco mais de paciência para que essa situação se concretize. Não tenho dúvidas de que a situação vai ser restabelecida. E os colegas que pensam em pedir retratação de 40 horas ou demissão de um dos vínculos, eu recomendo que não façam. No momento não é para isso. Vocês, como o presidente acabou de falar, tem um encontro marcado com ele nessa Assembleia de amanhã, né, doutor? Perfeito. E nós temos um encontro marcado aqui, na próxima terça-feira, às 20 horas, no TV Sindimédico. Eu agradeço muito a presença do nosso presidente, doutor Gutenberg Fialho. Semana que vem nós vamos ter um outro tema a ser abordado, que será divulgado amplamente aqui no site. Lembrando que essa transmissão, para você que participou, quer ver de novo, quer mostrar para um colega, para um companheiro, para um amigo, é só a partir de amanhã, já vai estar on demand aqui no site do Sindimédico. Eu gostaria de agradecer a participação muito legal da assessoria de comunicação do Sindimédico, da nossa equipe de transmissão aqui, o Diego, o Schweng, o Lucas Veloso, e gostaria de agradecer principalmente a você, internauta, sindicalizado, que participou durante quase uma hora, são 20 horas e 51 minutos deste programa. Muito obrigado, até a próxima semana. Segue programação Top TV Brasil.